Olá, seja bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E estamos, enfim, no nosso último episódio da primeira temporada aqui do nosso podcast. É isso mesmo que vocês ouviram. Nós estamos hoje no último domingo de 2020 e para essa data tão emblemática, e um episódio, eu diria que o nosso 52º episódio, mais precisamente são 52 domingos aqui com vocês, nesta primeira temporada do nosso podcast. Nós vamos tratar sobre a retrospectiva 2020. Tudo que foi decidido para todos nós contribuintes neste ano tão difícil. E quando a gente fala sobre 2020, é claro que nós precisamos também destacar que muitas foram as decisões não tão boas para todos nós contribuintes e outras mais ou menos, eu diria. Então, são sobre todas esses julgados, essas informações tão importantes para todos nós contribuintes, que nós estamos aqui no nosso último episódio da nossa primeira temporada aqui do Contribuinte Cast. Vem comigo! É claro que quando a gente fala sobre o ano de 2020, muita gente tem em mente que foi o ano da pandemia. Mas quando a gente fala sobre direito tributário, a gente pode aí incluir na pauta a quantidade de julgamentos que foram realizados pelo nosso Supremo Tribunal Federal neste ano de 2020. E que ano movimentado para os advogados tributaristas. Foi uma centena de julgamentos encerrados, outros iniciados, que abordaram temas de tributação, muitos de forma direta e outros de forma indireta. Mais precisamente, para conseguir fazer a análise de todos esses julgados aqui para vocês, eu diria que não foi fácil, mas a gente vai começar do início, que é ele. A gente precisa aqui fazer alguns comentários sobre alguns julgados e casos que tratam sobre ele, o ICMS. O primeiro de tudo, o plenário do STF, ele analisou o recurso especial, recurso extraordinário 593.824, e fixou a tese no sentido de que a demanda de potência elétrica não é passível por si só de tributação via ICMS. Portanto, somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor. E sobre esse tema, já fica claro que esse tema ele traz aí um reflexo não apenas aos contribuintes, pessoas jurídicas, como também pessoas físicas. Então, fiquem atentos às nossas contas de energia elétrica. Por quê? Porque, segundo o RE 593.824, o plenário do STF, ele analisou e já fixou a tese, no sentido de que a demanda da potência elétrica, ela não é passível por si só de tributação via ICMS. Então, existe aí o efetivo consumo da energia elétrica pelo consumidor, é o que vai integrar a base de cálculo do ICMS. Então, fiquem atentos a essa questão. Um outro tema que pendia de julgamento era a definição da extensão da tese de que o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre a mercadoria importada é o Estado membro no qual está domiciliado
ou estabelecido o destinatário legal da operação que se deu a causa da circulação de mercadoria com a transferência do domínio. Então, atenção, agravo regimental número 665.134. Certo ou errado, o Supremo definiu como o sujeito passivo em cada situação, na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora ela utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva. Uma outra situação trazida na mesma definição do Supremo é que na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante da prestação de serviço consiste na realização de despacho aduaneiro de mercadoria em nome próprio por parte da importadora contratada. E ainda eu faço uma observação que nesse mesmo entendimento, o Supremo definiu também que na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora, pois é quem incorre o fato gerador do ICMS, como o fito de posterior revenda, ainda que mediante ali um acerto prévio após um processo de internalização. Então, já fica a dica. Quanto ainda vos falo sobre ICMS, por quê? Porque a gente deve lembrar que no início do julgamento da ADI 1945, em que questionava a lei matogrossense que exigia o ICMS sobre os softwares, né? O julgamento ele ainda está pendente de voto pelo ministro Nunes Marques, tá? Mas eu trago aqui uma outra informação. No RE 1025986, o Supremo fixou a tese de que é constitucional a incidência do ICMS sobre a operação de venda realizada por locadora de veículos, sejam eles automóveis com menos de 12 meses de aquisição da montadora. E a sua aplicação ela deve ficar restrita à hipótese julgada, qual seja de revenda efetuada pela locadora de veículos. Então já fica a dica. Ainda sobre ICMS, a gente fala aqui que nós temos o RE 754.917, e nesse o STF ele analisou a extensão da imunidade que é relativa ao ICMS, justamente na comercialização das embalagens fabricadas para os produtos que são destinados à exportação. Então, prevaleceu a tese de que a imunidade que se refere o 150, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição Federal, ela não alcança as operações ou prestações anteriores à operação da exportação. E, por fim, quando a gente fala sobre casos de ICMS, é claro que eu não posso deixar de mencionar aqui para vocês o julgamento do RE 1.141.756, onde foi fixada a tese de que é constitucional o creditamento de ICMS quando ele é cobrado na entrada por prestadora de serviço de telefonia móvel, considerado aparelho celular posterior cedido mediante comodato. O outro é o RE 1.287.019, que analisa a necessidade da edição de lei complementar para a cobrança da diferença da alíquota nas operações interestaduais envolvendo aí os consumidores finais não contribuintes de ICMS. Agora que a gente já falou sobre ICMS, temos um outro assunto muito relevante aqui para tratar para vocês, né, que envolve aí as taxas. Segundo a jurisprudência firmado no final do ano passado, os ministros eles declararam a inconstitucionalidade
da taxa de controle, monitoramento e fiscalização ambiental das atividades de pesquisa, lavra, exploração e produção de petróleo e gás, que foi instituída pelo Estado do Rio de Janeiro. A desproporção entre o valor cobrado pela taxa e o empregado na fiscalização é descomunal. Então, por outro lado, falando sobre isso, a gente ainda tem a ADI 4785, que foi ajuizada contra a lei do Estado de Minas Gerais, que é a lei 19976 de 2011, que instituiu a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades. Ela está ainda aguardando a pauta no plenário físico da Suprema Corte, então a gente precisa ficar atento aí à questão desse julgado, tá? Quanto ao tema contribuições, é claro que eu preciso destacar aqui para vocês que o RE 878313, onde o Supremo definiu como sendo constitucional a contribuição social que está lá prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110 de 2001, ela tem em vista a persistência do objeto pela qual ela foi instituída. Logo, é a multa dos 10% quando da dispensa motivada do funcionário. Então, a gente tinha ali muitas teses tributárias ligadas a essa multa dos 10%, só que o Supremo decidiu que é constitucional. Então, é uma pena aí para muitos contribuintes que estavam aí nessa demanda jurídica. Temos também em relação a contribuições, tá? O RE 603/624, em que foi fixado a tese de que as contribuições devidas ao SEBRAE, à Apex e à ABDI, com fundamento na Lei 8.029 de 90, elas foram sim recepcionadas pela Emenda Constitucional 33 de 2001, reputando então que essas contribuições elas podem então ter como base de cálculo a folha de salários. Então, outros temas relevantes eles foram analisados e a gente precisa aqui estar destacando que é justamente o RE 1043/313, que restou fixada a tese de que é constitucional a flexibilização da legalidade tributária, que é constante ali no parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 10.865 de 2004. Essa lei que permite aí o Poder Executivo de prever as condições e fixar os tetos, reduzir ou até mesmo restabelecer as alíquotas de contribuição, tanto do PIS quanto da COFINS, que são incidentes ali sobre as receitas financeiras que são auferidas pelas pessoas jurídicas, que são sujeitas ali ao regime não cumulativo, tá? Toda vez que estiver presente o desenvolvimento de uma função extrafiscal, tá? Esse julgamento também foi realizado de forma conjunta com a ADI 5.277. Ainda sobre as contribuições, eu preciso destacar aqui para vocês que o STF ele declarou a constitucionalidade do Fundo Rural, que é devido sempre pelo segurado especial. Então, atestou a validade da contribuição devida quando esse repasse das empresas aos corretores de seguro, que ainda pende aí uma decisão de constitucionalidade quando ele é devido pelo produtor rural, pessoa física, tá? Agora, para encerrar a parte das contribuições, é preciso que a gente destaque aqui para vocês que foram iniciados os julgamentos do RE 187.264 e o RE 592.616, ambos que cuidam respectivamente da inclusão do ICMS na base de cálculo, tá? Da CPREB e do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS. No tema imunidades, é claro que a gente também traz aqui algumas novidades para vocês.
quando nós falamos sobre imunidades, é claro que eu preciso aqui esclarecer para vocês que apesar de terem sido julgados diversos processos, a gente tem que destacar que o tribunal, a unanimidade de votos, afirmou a norma imunizante contida no inciso 1, tá, do parágrafo 2º do artigo 149 da nossa Constituição Federal, porque ela alcança as receitas decorrentes das operações indiretas de exportação, quando são caracterizadas ali a participação negocial da sociedade que está exportando intermediária. Então, é uma vitória para os pequenos e médios produtores brasileiros. Tá? Igualmente restou afastada a imunidade tributária, mas agora do ITBI, na situação em que o valor dos imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica exceda o limite do capital social a ser integralizado. Então, já ficam aí duas grandes decisões para os contribuintes que foram tomadas em 2020. Agora, em relação à imunidade recíproca, o Supremo Tribunal Federal, ele atestou que não incide IPVA sobre o veículo automotor que ele é adquirido mediante alienação fiduciária por pessoa jurídica de direito público. E seguindo esse mesmo tema de IPVA, a gente traz aqui que outros foram os julgamentos, tá? Onde foram definidos que o IPVA ele deve ser pago no domicílio da pessoa ou da empresa proprietária e sobre a incidência dele sobre os carros das empresas locadoras de veículos com estabelecimentos localizados no estado de São Paulo. Então já fica a dica aí relacionada à IPVA. Quanto ao ICMS, o Supremo Tribunal ele fixou a tese de que é constitucional a incidência do imposto sobre os serviços de qualquer natureza. A gente está falando do ISS, sobre os contratos de franquia, tá? Então, sobre ISS, a gente ainda tem que é constitucional a incidência do ISS sobre os serviços de distribuição da venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingo, cartões, cupons de apostas, sorteios e até mesmo prêmios. Nessa situação, a base de cálculo do ISS, gente, ela sempre vai ser o valor a ser remunerado pela prestação do serviço, independentemente da cobrança do ingresso, tá? Não pode corresponder o valor total da aposta. Então, já fica a dica. RE 634.764. Uma outra situação que também foi definida pelos ministros do STF foi a da ADI 3142, onde eles entenderam por admitir a cobrança do ISS nos casos em que ocorram situações que integrem uma relação mista. Quando a gente fala relação mista, ou pode ser cobrado tanto o ICMS quanto o ISS, tá? Ou complexa, em que não seja possível claramente segmentá-la de uma obrigação de fazer ou uma obrigação de dar, por exemplo, tá? Uma outra situação também sobre o ISS foi descrita aí no julgado do RE 605.552, onde foi fixada a tese de que incide sim o ISS sobre as operações de venda de medicamentos que são preparados pelas farmácias de manipulação por encomenda. Incide o ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas que são ofertados aos consumidores em prateleira. Então, já fica a dica, principalmente para a realização de planejamentos tributários. Em relação ao imposto de renda, a gente tem alguns julgados, como, por exemplo, a ADI 6.025, na qual a PGR questionava a isenção do imposto de renda em decorrência de doenças graves apenas para os aposentados. O pleito era no sentido de que também abrangesse os ativos. Todavia, por maioria de votos, o tribunal refutou a ação e manteve a escolha legislativa, apenas os aposentados, tá?
Em relação ao IPI, foi fixada a tese de que é constitucional o artigo 3º da Lei 7798 de 89, que estabelece valores pré-fixados para o IPI, tá? Agora, mudando de tema um pouquinho, o Supremo Tribunal Federal, ele declarou a inconstitucionalidade da Lei Mato-Grossense, que ampliava para além daquilo que estava previsto no Código Tributário Nacional todas as hipóteses de responsabilidade de terceiro pelas infrações tributárias. Então, declarado inconstitucional. Outro caso que tinha sido suspenso no primeiro semestre, com pedido de vistas, mas foi finalizado há pouco, eu diria, né? Foi justamente a análise da constitucionalidade do artigo 129 da Lei do Bem, que é a Lei 11.196 de 2005, onde se aplica a prestação de serviços intelectuais para fins fiscais e previdenciários, enfim, a legislação das pessoas jurídicas, tá? Os ministros Carmen Lúcia, que era relatora, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Luiz Fux, Dias Toffoli votaram pela procedência da ação, atestando a constitucionalidade da legislação. A divergência foi formulada pelos ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Declarou-se suspeito o ministro Roberto Barroso. E para o futuro, além do tão esperado julgamento dos embargos de declaração do tema ICMS, base de cálculo do PIS e COFINS, temos que o STF terá que se debruçar e definir o limite de intervenção das escolhas políticas e governamentais nas estipulações das alíquotas. Isto porque, e a gente menciona aqui, que estão pautados para o julgamento e tramitação a ADI 5553, na qual são questionados os benefícios fiscais que são concedidos aos defensores agrícolas, tá? E tem também a ADPF número 772, na qual é questionada a resolução do GESEX, que zerou a alíquota do imposto de renda de importação incidente sobre os revólveres e as pistolas. Agora, enfim, é claro, né? Estamos diante de um ano tão conturbado e todos esses julgados e essas pautas tributárias, elas ocuparam grande parte dos casos que foram analisados pelo Supremo Federal. Então, o que a gente indica é que todos nós, enquanto contribuintes, a gente possa ficar atento, porque 2021 não deve ser diferente. Então, com certeza, vão surgir novas demandas no contencioso tributário, principalmente ligados à questão das teses tributárias. A gente tem uma grande tese tributária que fala sobre a modulação dos efeitos do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, que está sendo esperada por muitos contribuintes, né? E, é claro, sempre que surgir qualquer dúvida, não deixe de consultar o seu advogado tributarista para verificar novas teses tributárias, estudar todos esses julgados para que ocorra aí um planejamento tributário para sua empresa, para você, até mesmo você, pessoa física, pode fazer um planejamento tributário. Basta consultar o seu advogado tributarista, porque é estudando esses julgados que a gente consegue aí visualizar algumas novas oportunidades para o futuro, e por isso a gente trata através do planejamento tributário. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado da proposta do nosso podcast, que, através de uma linguagem bem direta, bem objetiva, a gente tenta levar até você o conhecimento necessário para que você, contribuinte, possa ter o acesso à informação, a todas as informações que são necessárias para que você possa compreender
um pouquinho a mais sobre esse universo chamado direito tributário e por que você faz parte desse sistema tributário. Quando nós entendemos o nosso papel diante do sistema tributário, é claro que já fica na nossa mente a importância de estarmos discutindo, de estarmos debatendo sobre todos os temas que são extremamente importantes e que nos trazem um impacto muito grande, principalmente para o nosso bolso. Esse é o objetivo do nosso podcast, esse é o objetivo de todos os episódios ao longo desses 52 domingos que nós estivemos juntos. Eu agradeço a você por você compartilhar, por você interagir conosco nas nossas redes sociais, por você comprar o objetivo desse podcast, divulgando para amigos e nos ajudando a fazer esse podcast cada vez mais crescer. Agradeço pela sua audiência, agradeço por todas as vezes que interagiu conosco nas nossas redes sociais, no nosso blog, enfim. Que você possa ter um ano de 2021 mais esperançoso, com muita saúde, muita prosperidade. Eu te vejo na segunda temporada do Contribuinte Cast. Até 2021. Tchau!